Gente, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre TDAH. Primeira questão: nem todo indivíduo diagnosticado com TDAH ele terá associado a condição autista. Fato 1. 2. Muito comum, em torno de 70% de pessoas diagnosticadas na condição autista, sim, terão a comorbidade do TDAH. E eu quero justamente falar do TDAH para você entender e compreender um pouco mais o que é o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Então, a primeira questão, nós estamos falando de um quadro relacionado aos transtornos do neurodesenvolvimento, assim como o transtorno do espectro autista é um quadro do neurodesenvolvimento. Eles pertencem a uma mesma condição. Indivíduos com TDAH, eles podem apresentar um quadro ou de desatenção, ou de hiperatividade, ou de impulsividade, ou a combinação desses dois, ou a combinação dos três. Existem algumas características que são muito sólidas em indivíduos com TDAH. A primeira delas são pessoas que procrastinam, que deixam para a última hora, para os 45 minutos do segundo tempo, a realização de tarefas. Segunda característica, são pessoas que habitualmente deixam as coisas no meio do caminho. Elas não terminam. Começam cursos, não acabam, começam faculdades, não terminam, iniciam projetos, não levam esses projetos até o final e assim por diante. Quando nós falamos de hiperatividade, nós falamos de indivíduos que têm uma necessidade de estar em ação o tempo todo. É aquele indivíduo que não consegue ficar sem estar realizando alguma coisa. E normalmente ele faz mais do que uma coisa ao mesmo tempo, tá? Os pensamentos na hiperatividade, eles normalmente são muito acelerados. É aquele indivíduo que não para de pensar o tempo todo, que faz uma somatória de elementos para analisar, para pensar. É aquele indivíduo que deita para dormir e fica pensando milhões de coisas. A desatenção no indivíduo desatento, que esquece coisas do dia a dia, a chave em algum lugar, que esquece guarda-chuva, a porta aberta, o gás ligado e assim por diante, tá? E o controle inibitório ou controle de impulsos, que pode estar tanto presente no desatento quanto no hiperativo, mais incidentemente em pessoas hiperativas, que fazem sem pensar previamente, tá? Indivíduos com TDAH, eles têm um prejuízo de funcionamento. É a grande marca e a grande característica. O desempenho acadêmico, o profissional, o financeiro, a saúde, são coisas que ele vai deixando no seu dia a dia com buracos, com falhas, em virtude ou dessa hiperatividade, ou dessa desatenção, ou dessa impulsividade. São indivíduos que necessariamente eles não vão ter um prejuízo escolar ruim. Estatisticamente predomina um prejuízo escolar ruim, mas isso não é uma característica de todo e qualquer indivíduo com TDAH. Sim, você vai ter pessoas com TDAH com um bom desempenho. Indivíduos com TDAH também fazem uso de masking, mas é um mascaramento para omitir as falhas, porque ele tem a consciência de que equívocos acontecem, ele tem a consciência de que ele atropela as coisas. Então ele busca um mascaramento com a finalidade de omitir esse prejuízo funcional. Indivíduos na condição do TDAH, eles também apresentam hipersensibilidade sensorial, como pessoas na condição autista,
Nós falamos de um quadro do neurodesenvolvimento. Pessoas com TDAH têm hiperfoco. É paradoxal. Muitas vezes desatentos, hiperativos, fazem milhões de coisas e não fazem nada, mas têm um hiperfoco. E esse hiperfoco está muito voltado ao foco de interesse, ao foco motivacional do indivíduo. E pessoas com TDAH também vão apresentar prejuízos na questão do relacionamento social. Um deles é o receio da falha, tá? Então, são pessoas que vão muitas vezes ou evitar ou tentar se afastar, porque eles não querem fazer a demonstração dessa dificuldade, tá? Assim como você vai ter pessoas com TDAH que vão ser percebidas pela impulsividade como inconvenientes, trazendo dificuldades no seu relacionamento social. Então, fechando, essa pessoa pode ter única e exclusivamente o diagnóstico do TDAH ou ela pode ter uma comorbidade. Essa comorbidade pode ser a condição autista, pode estar relacionada não como comorbidade, mas como uma condição de altas habilidades e superdotação e assim por diante, tá? Um grande abraço, um bom dia para vocês.